é o seguinte, gente, vamos assim, eu ia fazer essa análise no domingo da temporada, talvez eu refaça, ou faça novamente, mas a realidade é que esse 2024 é um ano para a gente não esquecer. Você não tem que apagar 2024. Sabe por quê? Porque 2025, se Deus quiser, com o Fluminense na Série a tendência de o Mário Bittencourt fazer mais uma janela horrorosa é muito grande. E muitos de vocês que gostaram da formação do elenco, aliás, muitos de vocês não, alguns de vocês, quem me acompanha tem senso crítico, alguns de vocês aplaudiram determinadas contratações que eu sei, e grande parte da torcida adorou o Douglas Costa. Eu cheguei a ver gente dizendo que o Douglas Costa era melhor Douglas Costa do que o Luiz Henrique. Não tô inventando isso aqui, eu vi isso em rede social. Mesmo sem ver o Douglas Costa há 6, 7 anos sem jogar. O cara estava nos Estados Unidos. Beleza. Né? Então, assim, eu vi muita gente passando pano para diversas contratações que o Mário fez. Eu vi gente colocando em rede social os dois times, o titular e o reserva, dizendo que o reserva faria bonito no Brasileiro. Então vai começar 2025 e, gente, vamos ter um pouquinho de senso crítico. Quando tiverem alguns chatos de galocha, tipo eu e outros, poucos, né? Porque a maioria rema com a maré, ou fala aquilo que o torcedor quer ouvir. Quando a gente critica uma contratação, não é que a gente quer que ela dê errado para a gente dizer, ó, eu avisei. É porque a gente conhece o jogador. Eu não vou falar de quem eu não conheço. Quando o Gabriel Fuentes veio, eu falei, o que você acha da contratação? Não sei, não conheço o jogador. Agora, quando a gente conhece o jogador, o histórico, e entendendo o elenco, o contexto do elenco, de que maneira esse jogador vai servir nesse plantel, a gente dá a nossa opinião. Então eu fui contra a chegada do Douglas Costa. Eu fui contra a chegada do Marcelo. Eu cheguei a ponderar, falei, olha, se o Marcelo quiser jogar o que ele 40% do que ele já jogou, ele vai servir, mas ele não me parece muito afim, devido à forma física dele lá no Olympiacos. Veio para o Fluminense, teve alguns brilharecos e muitos jogos em que ele foi nocivo. Mesma coisa o Felipe Melo, que a galera adora fazer ruf-ruf, é legal, é folclórico, mas o Felipe Melo foi um dos caras que mais prejudicou dentro de campo do que fora. Fora de campo, a gente tem aquela discussão da subjetividade, de que o Felipe Melo é muito importante para o grupo, que ele é um coach, ele grita, ele late, ele é vencedor, todas essas babaquices que dentro de campo não resolvem nada, até porque se resolvesse a gente teria feito um 2024 importante. E a verdade é que quando o Mário dobra a aposta contratando 300 veteranos e a gente perde Nino, depois perde André, o nosso nível cai. Os nossos elos fortes saíram do Fluminense, ficaram outros, e quem compôs não conseguiu suprir. Então por que eu estou falando isso aqui? Porque vai entrar 2025 e provavelmente o Mário vai fazer mais cagadas. Porque se nós pegarmos a gestão Mário, as janelas são muito ruins. Qual foi a janela boa que o Mário fez, gente? Com convicção. Ó, eu vou contratar esse cara aqui porque... Quais foram as principais contratações do Mário Bittencourt? John Arias, que não estava na mira do Fluminense, foi um pedido do Roger Machado, que o John Arias jogou contra a gente. Né? Ele jogava pelo Santa Fé, o jogador foi muito barato, custou 3 milhões de reais por 50% dos direitos. Então não foi um jogador que o Mário quis, a diretoria buscou porra nenhuma. Foi o Roger Machado que indicou, o Fluminense viu as condições e trouxe porque o treinador pediu. Beleza. Nino, quem trouxe foi na gestão Abade. Estou falando dos nossos elos fortes. Quem trouxe foi o Abade, que era um presente horroroso. Ganso, mesma coisa. Veio na gestão Abade. Fábio, esse sim. Esse foi um jogador que o Mário Bittencourt quis e foi um acerto. Eu vi muita gente até torcendo o nariz. Na época eu gostei. Eu falei, olha, o Fábio sempre se cuidou muito, mesmo muito veterano, pode ajudar. E talvez tenha sido, talvez não, foi o grande acerto da gestão Mário Bittencourt no que tange a convicção. O Mário quis trazer o Fábio porque ele tinha convicção de que ele agarraria muito no Fluminense. Deu certo. Poderia não ter dado, mas eu acho que a intenção de buscar o Fábio foi boa. Germancano. Aí você vai me perguntar, mas deu certo, pô, o cara fez 80 e poucos gols em 2 anos. Claro que ele deu certo. Mas vocês vão lembrar que o Cano foi plano C ou vocês vão colocar para debaixo do tapete? Que o Fluminense queria o Ricardo Goulart,
tentou o Gilberto, que estava na reserva do Juventude. Depois de não conseguir os dois, foi atrás do Cano. Então o Cano não foi uma contratação com convicção. Ele foi a terceira opção da diretoria do presidente Mário Bittencourt. Quais foram as outras contratações que deram certo? John Kennedy, base. Não tem nada a ver com o Mário. O Mário quis liberar ele para o Botafogo ou para o CRB por empréstimo para utilizar o Hudson. O André só foi o André, só se tornou no grande jogador que ele é, por causa da lesão de um jogador de péssima qualidade, que já estava encerrando a carreira, que o Fluminense deu sorte dele se machucar. Então perceba que os grandes nomes do Fluminense, apenas o Fábio foi uma convicção dessa gestão. Estou falando de quem deu certo. E aí nesse ano, que foi o ponto fora da curva, no meio do ano, que o Mário contratou jogadores jovens. Tinha contratado um Arquinhos lá no início do ano, eu achei até uma tentativa ok. Não deu certo, mas beleza. Jogador por empréstimo, custo ali relativo. Aí nesse meio do ano que ele mudou a política. A política da gestão Mário sempre foi trazer veterano decadente. Sempre foi, gente, desde que ele assumiu a presidência. Vieram Muriel, Nenê, Henrique, Hudson, Egídio, William Bigode, Bobadilha, Abel Hernandes, o próprio Fred, que a gente adora, nosso ídolo, mas veio também decadente. O próprio Keno já veio também decadente. O Keno não está em alta, está em baixa. Mesmo nesse momento, está realmente jogando um bom futebol. Então, a tendência de 2025 é fazermos mais uma janela preocupante. E aí vai trazer alguns nomes importantes, porque o Fluminense vai jogar o Mundial de Clubes. E aí uma parte da torcida vai ficar. Olha, de novo, é sempre assim. Todo ano o Mário traz algum jogador midiático, que não joga bolhufas há tempos. Uma parte grande da torcida se empolga. E aí depois, lá em setembro, diz, o Mário só faz cagada. Mas você não tinha aprovado também a contratação? Aí eu vou ter que dar razão pro presidente. Pô, mas a maior parte da torcida adorou. Ok, você não tem responsabilidade sobre contratações. Você pode achar bom, achar ruim, não importa. Mas se nós tivermos senso crítico na hora de fazermos as análises, o presidente do Fluminense não vai dar essa carteirada de que grande parte da torcida aprovou os jogadores que deram errado. Então esse é meu papel aqui também. Ajudar a construir, dentro da torcida do Fluminense, um senso mais crítico. De analisar, de avaliar, de não se empolgar com as coisas e nem se desesperar também com outras. É parar para pensar, pô. Esse cara aqui, pô, é bom. Pô, mas quanto tempo que esse cara não joga? Será que vale a pena? Será que ele se encaixa dentro desse modelo? Vou citar aqui o Renato Augusto. O Renato Augusto, cara, eu não achei uma contratação de todo ruim, não. Não achei. Eu vi alguns jogos do Renato Augusto pelo Corinthians ano passado. Ele não é esse jogador que está sendo agora. Mas qual foi o risco? E eu falei isso na época. Pô, você está trazendo o Renato Augusto, que até pode ajudar, acabou que não ajudou, mas por um contrato de 2 anos. Se o Fluminense faz um contrato de 1 ano com o Renato Augusto, beleza, foi 1 ano perdido, mas, meu amigo, 1 ano, acabou o contrato, tchau. O que vai acontecer? Vamos ter mais 1 ano de Renato Augusto. Quem vai querer o Renato Augusto? Quem vai pagar a rescisão para o Fluminense? Mesmo que haja lá uma rescisão amigável, quem vai pagar 500 mil de salário para Renato Augusto? A gente vai ter que entubar. Esse sempre foi o meu senão, sempre foi a minha crítica em relação à gestão. O Fluminense não satisfeito em contratar uma penca de jogadores veteranos, dá contratos longos para esses caras. E aí o cara não rende no ano, e a gente vai ter que aturar ele por mais 1 ano, mais 2 anos. Mesma coisa o Cano. O Cano achei que jogou até melhor do que o Cauã Elias vem jogando nos outros jogos, na partida de hoje. Mas tá decadente, cara. O Cano não consegue chutar gol. Vocês acham que o Cano ano que vem vai acontecer o quê? Ele vai melhorar o desempenho dele? Não vai, pô. Vai piorar e a gente vai ter que aturar mais 1 ano. Então, já deixo aqui avisado, essa live aqui, Fluminense Cuiabá, vai ficar gravada. Vai entrar 2025, o Fluminense não vai cair, gente. Vamos ter fé que isso não vai acontecer. Vamos ficar na Série A. Vamos torcer para os deuses do futebol iluminarem o presidente Mário Bittencourt, que é bem difícil. Mas vamos estar cientes de que provavelmente, porque foi assim durante todos os anos, inclusive quando ganhamos a Libertadores, não houve convicção nas contratações, não houve
sentido, coerência. As contradições sempre foram muito grandes na hora de montar o elenco. Sabe qual foi a distinção? Foi o título da Libertadores, que foi a grande exceção da gestão Mário Bittencourt. Ah, Leandro, mas e os Carioca? O Carioca tinha 2 times, até o Botafogo virar SAF. É Flamengo e Fluminense, era ganhar ou perder. Em 4 campeonatos, perdemos 2, ganhamos 2, legal. Mas não vamos botar Carioca aqui, né? A gente está pensando grande. Vamos pensar em Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores, né? Sul-Americana, que a gente não vai disputar. Mas vamos ter senso crítico. Vai começar o ano e o meu trabalho aqui é analisar. Eu vou analisar o que eu acho. Se eu achar que foi uma boa, eu vou dizer, no final do ano, você pode vir aqui me cobrar. Pô, Leandro, você não achou que foi uma boa? Eu falei, achei, eu errei. Essa talvez seja a minha diferença de alguns para o presidente do Fluminense. Ele não admite erro, ele diz que não errou, ele diz que houve falta de acerto. Eu não. Renato Augusto, eu errei. Eu achei que poderia ser útil. Não concordei com o contrato de 2 anos. De jeito nenhum. Para mim, veterano tem que ter contrato de 1 ano. Não importa qual. Veterano se analisa ano a ano. Mas eu errei, eu achei que ele poderia ser útil. E o Renato Augusto, meu Deus do céu, eu torço para ele não entrar. Sempre que ele entra, o Fluminense piora. Então é isso, galera. Vamos ter senso crítico, pô. Vamos ser uma torcida de fato diferenciada. Não adianta falar que a torcida é diferenciada e chega lá na rede social, manda, Mário, deu golpe porque ganhou uma Libertadores. Mário, mais 5 anos, porque ganhou uma Libertadores. Título, não existe campeão sem mérito. Mas a gente corre o grande risco de ficarmos décadas comemorando um título que a gente não sabe mais quando vai ganhar. Então vamos cobrar, pô. Vamos cobrar. A gente tem que cobrar. Sempre, sempre. Independentemente do que for acontecer domingo. Eu acho que o Fluminense escapa do rebaixamento. Eu acho improvável, né? Eu acredito que o Atlético Mineiro vai vencer o Atlético Paranaense. Acho que é o resultado mais possível. Pode ser que a gente caia. E se cair é com merecimento. Como mereceu ganhar a Libertadores. Não existe campeão brasileiro sem mérito. E não existe campeão rebaixado por acaso. Se o Fluminense for rebaixado para a Série B no domingo, ele vai merecer. E se ele não cair, que a gente espera, a gente não pode esquecer esse 2024. Não pode. A gente não pode repetir o que aconteceu nesse ano, em 2025, no último ano do Mário Bittencourt. E vamos ficar atentos aos movimentos. O Fluminense vai ficar na Série A, amém. Amém. E o que vai sair aí dos satélites do presidente, de SAF, de não sei quem, que vai comprar, que vai fazer, muito cuidado com as notícias pós-campeonato brasileiro. Porque a pressão para se tornar SAF vai ser muito grande. O torcedor ele quer ser campeão, não importa como, ele entende que uma SAF é o caminho. Uma SAF não é o caminho. Uma SAF bem estruturada pode apresentar um horizonte para a gente. Qualquer SAF não vai resolver o nosso problema. Que isso fique muito claro.